Olá! Vamos pensar no mundo de um jeito um pouquinho diferente hoje. Pensa só, imagina que o nosso planeta é um pátio de escola gigante. E cada país é como se fosse um grande grupo de amigos. Cada turma com sua língua, suas regras, suas histórias. Pois é, e assim como em qualquer pátio, às vezes as discussões esquentam. Mas o que será que acontece quando essas discussões, nesse nosso pátio do mundo, não terminam com um aperto de mãos? Então vamos lá. O que é uma guerra, afinal? O jeito mais simples de entender é pensar exatamente nisso. É quando uma discussão sai do controle e vira uma briga de verdade. Funciona assim. Em vez de sentar e conversar, de usar as palavras para resolver os problemas, alguns líderes escolhem o caminho da briga. Eles decidem usar exércitos, armas. É uma escolha, entende? Usar a força em vez do diálogo. E no fundo, a coisa toda se resume a isso. Sempre existem esses dois caminhos, né? De um lado a gente tem a conversa, a tentativa de se entender. Do outro, a briga. São sempre essas duas escolhas na mesa. Mas por que alguém escolheria brigar? Parece uma escolha ruim, né? Bom, os motivos geralmente são complicados, mas podemos resumir em algumas coisas. Às vezes é por pedaços de terra, sabe? Outras vezes é porque um país quer ter mais poder que o outro. Ou por causa de coisas valiosas que ficam debaixo da terra, como o petróleo. E muitas vezes é simplesmente por medo um do outro. Agora, uma coisa super importante que a gente precisa guardar no coração. Quem decide começar uma guerra são os líderes, não as pessoas comuns. A grande maioria das famílias, não importa de que país elas sejam, só quer uma coisa: viver em paz. Falando nisso, talvez você já tenha ouvido falar nos jornais ou na TV sobre conflitos numa região chamada Oriente Médio. Vamos usar esse lugar como exemplo porque, olha, é um dos lugares mais antigos e, nossa, fascinantes do mundo inteiro. É um lugar super complexo, sabe? Lá nasceram três das maiores religiões do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. É um verdadeiro caldeirão de culturas e línguas diferentes. Mas, por ser um lugar tão antigo, também existem muitas disputas. Brigas de muito tempo atrás por terra e, como a gente falou, por recursos valiosos. E tudo isso junto, infelizmente, acaba gerando muitos conflitos. Para a gente entender isso melhor ainda, que tal a gente voltar para a nossa história do pátio da escola? É uma pequena parábola que ajuda a gente a pensar. Imagina a cena. Dois grupos começam a discutir por causa de um lugar especial do pátio. Sabe, aquele cantinho que todo mundo gosta? No começo era só isso, uma discussão, só palavras. Só que aí alguém jogou uma pedrinha. E o outro grupo, em vez de conversar, respondeu jogando uma pedra maior ainda. E de repente, o que era só uma discussão virou uma briga feia, uma briga gigante que foi puxando cada vez mais gente para a confusão. E foi bem no meio dessa confusão toda que chegou a professora mais sábia da escola. E ela trouxe um momento de sabedoria. Ela não gritou nem nada. Só chegou perto e fez uma pergunta que fez todo mundo parar para pensar. Ela disse: a felicidade não cresce no meio da briga. Ela cresce onde existe confiança e justiça. Olha que forte isso. Para ser feliz, a gente precisa de um ambiente de confiança e justiça, não de briga. E sabe, essa lição da professora não é nova. Um homem muito sábio e pacífico, chamado Gandhi, disse uma frase que tem tudo a ver com isso: olho por olho e o mundo acabará cego. O que ele quis dizer é que se a gente ficar respondendo violência com mais violência, no final, todo mundo sai perdendo, todo mundo se machuca. Essa ideia, na verdade, é super antiga. Muito tempo atrás, um filósofo chamado Aristóteles já ensinava que a felicidade de verdade não vem de ter mais poder ou mais coisas. Ela vem de viver bem, em comunidade. É sobre ter amizade, ter justiça para todos e ajudar uns aos outros. É juntos que a gente encontra a verdadeira felicidade. Então, juntando a lição da professora e o que esses grandes pensadores nos ensinaram, a gente chega numa escolha. Uma escolha muito importante sobre o futuro que a gente quer construir. É a escolha entre o conflito e a cooperação. Depois de ouvir a professora, os alunos pararam e olharam em volta. E eles perceberam. A briga só tinha deixado o pátio, o único lugar que eles tinham para brincar, todo quebrado, todo triste. Mas aí, eles pensaram no outro caminho, o da cooperação, e viram que quando trabalham juntos, as coisas mudam completamente. Eles podem construir coisas incríveis, aprender um com o outro, inventar brincadeiras novas, cuidar de todo mundo. No fim das contas, a cooperação constrói um futuro melhor para todos nesse nosso pátio global. E antes de sair, a professora deixou um último pensamento para eles guardarem. Ela disse: lembrem-se, vocês estão todos na mesma escola.
e não existe outro pátio para onde ir. Ou seja, a gente divide o mesmo planeta. Não tem um plano B, não tem para onde fugir. E isso traz a gente para uma reflexão final, né? Se estamos todos nesse mesmo pátio, qual é a pergunta que realmente importa? Será que é quem vai ganhar a briga? Ou será que a pergunta mais importante de todas é: como a gente pode finalmente aprender a viver junto?